Sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje para conversarmos um pouquinho sobre o New England Patriots e a situação para 2021, pessoas. Antes de irmos para o vídeo, já vou pedir então para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nada do nosso conteúdo, né? E principalmente espalhe esse vídeo por aí para seus amigos, para todo mundo que gosta de futebol americano em todas as redes sociais. E siga a gente também nelas, tá? Link aqui na descrição para Twitter, Insta e o nosso site theinformation.com.br. Bom, pessoas, os Patriots em 2020, né, não vão para os playoffs, primeira vez desde 2008, e o New England fez uma temporada melhor do que se esperava. Pós-draft e saída de um monte de gente, a especulação era que os Patriots iriam fazer uma campanha ruim, mediana, mas que não brigaria por os playoffs, era um elenco frágil, e que mudou com a chegada do Ken Newton. Ken Newton de fato foi um cara que, sim, ele não jogou bem, mas sim, ele fez os Patriots para os playoffs até o Week 15, o que em maio parecia impossível, para se dizer a verdade, né? Então a gente vê que os Patriots têm um bom elenco, de fato, a defesa continua bem, o ataque pesou muito para os Patriots não irem para os playoffs, e aí então já começa a surgir algumas dúvidas do que fazer em 2021, e é sobre isso que a gente vai conversar. Antes de tudo, tá? Eu já vou deixar claro que, para começo de conversa, Ken Newton, eu deixaria nos Patriots, renovaria com ele. É um cara que não deve ganhar muito dinheiro, então seria uma renovação barata para um quarterback, que não é o futuro, mas que vai passar o bastão, e vai passar o bastão para um quarterback que hoje não está nos Patriots. George Stidham não é o futuro da franquia, é um cara que é muito fraco para ser um franchise quarterback. Pode ser um QB starter em situações de lesão, ser um bom reserva, e nessas ocasiões, mas além disso não tem muito futuro na NFL, sinceramente. Então, George Stidham é um cara que, para mim, na carreira de NFL não vai passar além de um bom reserva, sinceramente. E aí, então, com isso, os Patriots precisam ir atrás de um QB. E talvez não venha nesse draft. A franquia não vai ter uma pique alta para pegar os dois melhores, que são o Trevor Lawrence e o Justin Fields. Esse já tem donos, na minha opinião. O Lawrence deve ficar no Jaguars e o Fields nos Jets, agora que teve essa mudança de quem tem a pique 1, né? E, claro, tem os outros dois QBs, né? O Wilson e o Lance, que são dois QBs que são projetos, não são jogadores, na minha opinião, que vão causar um impacto muito grande logo no começo das suas carreiras. São bons prospectos, mas que precisam de um tempo. Então, talvez, se sobrar algum deles na pick do New England, provavelmente deve sobrar um, a franquia possa investir num deles. Eu hoje não subiria para pegar um deles, mas pensaria em pegar algum se estivesse no board ainda na hora que o New England for escolher no draft. Mas a franquia também tem outras grandes needs. Então, o Ken Newton esse ano ele foi bem correndo com a bola. Foi o melhor QB correndo com a bola em questão de touchdowns. Só que passando foi bem aquém, né? E o Ken Newton, de fato, não foi um bom passador. E tem suas culpas, mas não só dele. Porque o New England não tem um wide receiver e não tem tight end. São uns cones na posição de wide receiver e uns cones na posição de tight end. Então isso impactou muito no ataque dos Patriots, que foi um dos melhores ataques terrestres da NFL, só que quando ia passar a bola, não tinha para quem passar. E a culpa não é só do Ken Newton. E sim, ele não foi um bom passador. Ele errou muitos passes fáceis. Mas é muito mais complicado quando tu tem que jogar com Bird, com Izzo, com Meyers, que, assim, é recebedor número 4, número 5 em qualquer outra franquia. E o Meyers foi o recebedor número 1 dos Patriots. E assim, recebedor número 2, Bird, tight end número 1, Ryan Izzo. Não tem. Diferente do Tom Brady, que tinha alvos medianos para ruins e fazia render, o Ken Newton não teve alvo. Então o New England precisa de tight end e de recebedor. Essas são as duas grandes needs. Recebedor vai ter a volta do Julian Edelman, que jogou lesionado durante boa parte da temporada, quando atuou em campo, né?
O Edelman ficou mais fora dos gramados do que dentro em 2020, então é um bom adendo, mas ainda assim precisa de um outro recebedor. Um cara jovem, que venha com um bom ano do college, e tem nomes para fazer isso na primeira rodada do draft, tanto para recebedor e para tight end. Então talvez New England possa optar por não ir de um QB na primeira rodada do draft. E talvez nem nesse draft, deixa para tentar algo nos próximos ou alguma coisa assim, porque, na minha opinião, o Ken Newton ainda pode render um pouquinho mais. Não vai render para ser o melhor passador da NFL, isso não vai acontecer. Mas possa render um pouquinho mais com bons nomes, né? E também a OL dos Patriots foi uma OL bem ruim no Pass Protection, né? É uma OL bipolar, porque é uma das melhores para abrir caminho para o jogo terrestre, só que para proteger para o passe também é bem ruim. Então, mais um quesito dos Patriots irem mal no ataque é uma má proteção para o Ken Newton. E assim, são vários fatores no ataque, aliado ainda ao Josh McDaniels, que, de novo, para mim fez um ano bem ruim de estar chamando as jogadas. Acho que os Patriots já poderiam pensar em um novo coordenador ofensivo. Acho que isso é válido já faz alguns anos, tá? E o Tom Brady mascarava muito bem o Josh McDaniels de outros problemas do ataque que a gente vem falando aqui, principalmente questão de alvo. E aí, obviamente, né, não tem como tu comparar Tom Brady com o Ken Newton, né? É gigantesco. Então, o Ken Newton fez o que fez, conseguiu fazer os Patriots jogar para os playoffs, mas também foi um problema, né? Ken Newton foi live by the can, die by the can. Os Patriots ganhavam pelo Ken Newton, perdiam pelo Ken Newton no lado ofensivo. Na defesa, deve ter volta de nomes importantes de lesão e opt-out. Hightower é o grande nome da franquia que ficou de fora por causa do Covid-19, né? Ele optou por não jogar e era o melhor linebacker, sem dúvida, da equipe dos Patriots. Então a defesa não me preocupa, o ataque precisa de alvos. E o ataque precisa de um QB. Hoje a melhor opção é o Ken Newton. Não tem nenhum grande nome na free agency. E aí pode se perguntar, mas tem Dak Prescott, o New England tem cap, vai que role. Cara, sinceramente, acho que Dallas vai pôr a tag. Se alguém quiser o Dak Prescott, vai ter que dar suas escolhas de primeira rodada. E eu acho bem difícil o Bill Belichick trocar pelo Dak Prescott. Então, o New England tem vários problemas. Não se resume só a Ken Newton. São problemas de quem chama jogadas e dos talentos que tem no ataque. E aí, obviamente, o Ken Newton também é um problema, mas não é o maior deles. Então, se eu fosse New England para 2021... vamos tentar arrumar a casa. Traz talentos para a posição de tight end e o wide receiver. A OL também vai ter dois nomes na free agency, né? O Andrews e o Toney. Então o New England vai ter que dar um bom dinheiro para eles e se renovar com os dois, né? Então tem várias coisas que o New England tem que ajustar. É uma franquia que não vai chegar com uma grande força na NFC East no que vem, né? Provavelmente vai ser a terceira força. Jets vai ser a quarta, e aí a gente vai ter uma briga legal entre Miami e Buffalo no que vem, provavelmente. Ao que tudo indica, hoje, no final de 2020, será isso. Então os Patriots vão partir para uma reconstrução. Nisso, deixa o Ken Newton mais um ano, mais uma off-season aprendendo um esquema difícil. Ele teve meia off-season para aprender o esquema dos Patriots, que não é fácil de pegar. Então, deixa um QB que já está há um ano acostumado com esse esquema, que não teve bons alvos no jogo aéreo, se é que teve alvos, como a gente já conversou. Deixa mais um ano lá e procura, a partir disso, com calma, um QB. Não precisa se estapear, se matar para pegar um QB, e talvez esse QB não renda bastante. Como já disse no vídeo, não sou tão fã dos outros dois QBs que são cotados para ser na primeira rodada. Gosto muito da pick 1 e da pick 2 provavelmente que vai ser. Mas o Wilson e do Lance eu não sou muito fã e eu não subiria por eles. Como disse, pegaria se eles estariam disponíveis na pick do New England Patriots. Então, assim, New England tem muitas needs para pensar só em QB, certo? Então, com calma, tem muita coisa. New England não vai ser um dos favoritos pro ano que vem. Já tem que se pensar um pouquinho mais no futuro. E a NFL funciona assim, torcedor dos Patriots. É uma mudança. E assim, de fato, New England pode brigar para os playoffs no que vem, porque é um elenco gerido pelo Bill Belichick. É um cara que, né, não precisa falar, mas precisa acertar fora de campo, porque tem muitos outros problemas, e um deles, aliás, é o Bill Belichick GM, tá? A gente poderia falar isso, né? Se aprofundar, mas vale fazer um vídeo sobre isso, né? O Bill Belichick GM não é que nem o Bill Belichick treinador, e eu acho que está interferindo essas questões. A montagem do elenco dos Patriots nesse ano foi muito ruim por drafts horríveis do Bill Belichick nos últimos anos. Mas enfim, pode ser assunto para outro vídeo. Hoje, então, lição para os Patriots. Cara, calma e vamos remontar
A casa principalmente no ataque em si. Não precisa se estapear por QB. Tem outras gente importantes, mas sim precisa pensar num futuro franchise quarterback, porque ele não está em New England ainda. Certo, pessoas? Espero que tenham gostado do vídeo. Se concorda ou discorda da opinião, comenta aqui embaixo e fala, tá errado por tal motivo, tá certo, concordo. Espalha esse vídeo, esse cara tá falando groselha, vai lá ver o que esse louco tá dizendo. Ou olha só, esse cara tá falando verdade, cara, presta atenção que faz sentido. Enfim, ajude The Information a crescer, acesse nosso site theinformation.com.br, podcasts e textos sobre a NFL todos os dias e, claro, principalmente ajude e dá aquela moralzinha pra nós. Tamo junto, pessoas. Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês nesses 10 minutos. Tamo junto, valeu e tchau! Tchau!